Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei analisar a prova da Unesp, as questões de geografia, lembrando que essa prova foi realizada no dia 15 de novembro de 2024. Espero que vocês gostem dos comentários. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos à primeira questão. Questão de número 41, que também poderia ser respondida pela história, tá bom? O antigo imaginário referente à dupla, a bela e a fera, foi inúmeras vezes utilizado para distinguir o feminino do masculino. Mas, a partir dos anos 1970, uma nova organização da virilidade transformou parte da graça feminina em sensibilidade masculina. Ao mesmo tempo, a suposta ferocidade dos homens deixou de ser vista como um atributo exclusivo a seu sexo. As mudanças apresentadas no excerto estão associadas, entre outros fatores, letra A, a inexistência de padrões de masculinidade e feminilidade, descarta. A inexistência de padrões, descarta. Então essa aí você já pode jogar fora. Após a conquista do direito de voto pelas mulheres, B, as pautas progressistas da religião católica, as pautas progressistas, a religião católica é predominantemente conservadora, então você já pode descartar isso. Em defesa dos direitos das mulheres no mundo ocidental, C, aos efeitos dos métodos contraceptivos, na ampliação da participação das mulheres nos mercados de trabalho, afirmativa correta, portanto, letra C. D, a diminuição das jornadas de trabalho das mulheres com a diversificação de suas atividades na economia de mercado. A diminuição não. As mulheres têm uma jornada de trabalho maior do que a jornada de trabalho dos homens. Então isso se explica pelo fato de, em média, as mulheres exercerem funções de menor qualificação profissional, onde normalmente a jornada de trabalho é maior. E tem um outro aspecto que você deve levar em consideração. Em muitos casos, as mulheres cumprem a dupla e até tripla jornada de trabalho. Então você descarta também essa afirmativa. Letra E, a exploração do trabalho mal remunerado das mulheres pelas empresas na crise provocada pela Segunda Guerra Mundial. Então, isso aqui está dentro, essa afirmativa está dentro daquilo que está sendo apresentado aqui. Basta lembrar que muitas mulheres foram inseridas no mercado de trabalho no período da guerra para atender a demanda da guerra, até mesmo porque muitos homens em idade de combate foram convocados para a Segunda Guerra Mundial. Então as mulheres passaram a ocupar inúmeros postos de trabalho nos setores produtivos da economia em função da redução da quantidade de homens disponíveis para trabalharem. Então, consequentemente, o esforço de guerra que foi feito por esses países que tiveram participação direta no conflito foi muito grande. Então, a resposta da 41, letra C, que eu acho até uma resposta bastante palpável, bem dentro do contexto. 42. Nenhuma grande crise internacional montou o palco para 9 de novembro de 1989. Ou seja, criou as condições para isso. Crise internacional. A queda do muro
de Berlim no caso, não resultou de algum confronto entre grandes potências. Não houve retórica emocionante, qualquer ameaça de guerra, nenhum político encenando ante as câmeras. O chanceler alemão Helmut Kohl estava em visita oficial à Polônia. O presidente George H.W. Bush soube dos acontecimentos por intermédio de seu assessor de segurança nacional, Brent Scowcroft, que ficou sabendo pelo noticiário da televisão. Juntos, os dois foram para o estúdio privado do presidente, ao lado da sala oval, e ligaram a TV. Meu Deus, disse Bush a seus auxiliares, se os soviéticos vão deixar os comunistas caírem na Alemanha Oriental, eles devem estar realmente falando sério, mais sério do que eu achava. O excerto afirma que a queda do Muro de Berlim em 1989, letra A, foi resultado exclusivo de uma ação espontânea, olha só, resultado exclusivo de uma ação espontânea dos setores trabalhadores da Alemanha Ocidental e da Alemanha Oriental? Não. A queda do Muro de Berlim faz parte, né, de um momento histórico importante, resultante da crise do socialismo real que atingiu a União Soviética na década de 1980, principalmente na metade da década de 1980, que acabou direto e indiretamente enfraquecendo a influência soviética na Europa Oriental e criando condições para que grupos nacionalistas tomassem as ruas em vários países da Europa Oriental, exigindo reformas políticas e econômicas. Então foi um conjunto de fatores que desencadeou o processo que culminou com a queda do Muro de Berlim. B. Surpreendeu lideranças políticas, olha o que está aqui no texto, e valeu-se do processo de abertura política então em curso na União Soviética. A crise do socialismo real promoveu o início das reformas políticas e econômicas, né? Reforma econômica perestroika, reestruturação da economia da União Soviética, e a glasnost, transparência política, liberdade para que setores pudessem criticar o governo, apresentar as falhas do governo, enfim, lembrando que a União Soviética era uma ditadura altamente repressiva. Então, essa abertura política e econômica foi de grande importância para que também os movimentos de cunho nacionalista ganhassem força nos países da Europa Oriental e lá na Alemanha culminasse com a derrubada do Muro de Berlim e posteriormente permitisse a reunificação da Alemanha. Então, resposta correta, a letra B. C. Contou com o planejamento e participação ativa das principais potências do Ocidente capitalista. Então, isso aqui contradiz o próprio texto, o comando da questão descarta. Determinou um novo panorama nas relações internacionais e abriu espaço para a liderança internacional dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já exercia essa liderança no mundo, então fora do contexto. Estados Unidos, principal potência econômica e militar do planeta, apenas consolidou, né, essa posição com esse processo. Letra E. Decorreu da oposição dos socialistas aos capitalistas, socialistas aos comunistas, perdão, socialistas ou comunistas aos capitalistas, né? Ao contrário, e da divisão da Alemanha no pós-Segunda Guerra Mundial. Então a resposta aqui que cabe é a letra B, sem contestação. Questão 43. Nova ordem mundial. Essa expressão foi consagrada por George H.W. Bush, o Bush Sênior, né, que é o filho do presidente George Bush. Os Estados Unidos teve dois presidentes Bush, né, o pai, no início da década de 1990, e o George W. Bush, posteriormente, né? No discurso proferido perante uma sessão conjunta no Congresso americano no dia 11 de setembro de 1990. Aqueles eram os anos mágicos do encerramento da Guerra Fria, e aquela era uma profecia assentada sobre a percepção de um mundo ordenado e liderado pelos Estados Unidos. A expressão não durou sequer uma década. No portal do século XXI,
teria sido melhor escrever aquilo que disse um dia Sam Baldwin, o antigo magnata do cinema: nunca profetize especialmente sobre o futuro. No excerto, a desconstrução da percepção sobre a nova ordem mundial. Essa desconstrução justifica-se pela letra A, ascensão de novas potências econômicas mundiais no início da década de 1990, especialmente Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Isso vai ocorrer de uma forma mais genérica a partir da década de 2000, não da década de 1990. A Rússia, na década de 1990, início da década, estava em crise. O próprio fim da União Soviética contribuiu para o aumento da pobreza, do desemprego, da miséria na Rússia, então descaracteriza. O Brasil, no início da década de 1990, estava procurando equilibrar a sua economia, que vinha de sucessivas crises econômicas, né? Também não figurava no cenário internacional com uma economia de grande pujança, né? Então a gente descaracteriza. A África do Sul também nós podemos descaracterizar. A Índia estava iniciando o seu processo de rápido crescimento econômico na década de 1990. E a China estava consolidando o processo de crescimento econômico decorrente das reformas econômicas que foram realizadas no país a partir da década de 1970. Então você descarta a letra A. B. Difusão de um modelo de gestão política globalizante capaz de equiparar o poder geopolítico dos Estados Unidos ao da ONU em defesa de interesses sociais. Uma afirmativa totalmente sem sentido. Isso nunca existiu e talvez nunca existirá. Se a rápida ascensão econômica da Rússia, já no início da década de 1990, olha o erro aqui, início da década de 1990, a Rússia está mergulhada numa grave crise econômica, resultado de sua condição de herdeira direta das indústrias da extinta União Soviética, de importante crise econômica estadunidense ao longo da década de 1990. Qual foi essa crise econômica que os Estados Unidos enfrentou na década de 1990? A mais grave crise econômica que os americanos enfrentaram após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York foi a crise imobiliária em 2007, década de 2000, portanto fora do contexto, responsável por subjugar o país aos interesses do Extremo Oriente, subjugar. Os Estados Unidos continua sendo a maior potência política, econômica, militar do planeta. Formação de 3 polos de poder logo após o fim da era bipolar, contemplando os Estados Unidos, a União Europeia, tendo à frente a Alemanha, a principal economia da Europa, e o Japão. Então, no início da nova ordem mundial, a gente destacava a presença de 3 grandes polos de poder. Hoje você incorpora o 4º polo, o BRICS hoje faz parte desse 4º polo de poder, tendo à frente a China, que na atualidade é a 2ª maior economia do mundo e uma das maiores potências militares do planeta. 44. Examine a notícia publicada pela Tribuna da Imprensa. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, livre comércio, Tratado de Assunção da partida ao Mercosul. Lembrando que o Tratado de Assunção entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1995. Alguns livros dizem dia 2 de janeiro, já que 1º de janeiro é feriado. Mas, portanto, isso não interessa. Mais de 3 décadas após a sua fundação, o Mercosul consolidou-se como uma república federativa. O Mercosul é uma república federativa, é um bloco econômico. Então você já descaracterizava essa afirmativa aí, descartava direto. Defendendo os interesses de seus membros plenos na conquista de relevância política internacional. B. Um mercado comum. Mercado comum não. Apesar do Mercosul se chamar Mercado Comum do Sul, o Mercosul ainda não é caracterizado como um mercado comum.
articulando potencialidades comerciais com o auxílio de uma autoridade monetária conjunta. Não existe essa autoridade monetária conjunta no Mercosul, então, mais um motivo para você descartar a opção. C, uma união aduaneira, contemplando estados partes e estados associados com graus diferentes de integração. Sim, nós temos os estados partes, que atualmente são representados pelo Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e a Bolívia, que foi o último país a entrar como Estado parte. A Venezuela havia entrado, mas está suspensa em função de questões políticas, né? O desrespeito aos preceitos democráticos exigidos pelo Mercosul, e tem os Estados associados. Tá? Então, o mercado comum descaracteriza ou dá a visão equivocada, errada a essa afirmativa. Ser uma união aduaneira contemplando estados partes, né, estados associados, com graus diferentes de integração, isso está certo, uma união aduaneira, né? Podemos dizer uma união aduaneira incompleta. A união aduaneira se estabelece após o protocolo de Ouro Preto, tá? Que fique bem claro isso. Então, é uma união aduaneira incompleta porque a tarifa externa comum, criada para proteger setores da indústria vulneráveis à concorrência de produtos industriais procedentes de outros países, não é adotada em sua plenitude nos países membros do Mercosul, razão pela qual a afirmativa está incorreta. Ou, perdão, está correta, né? Ela é uma união aduaneira, porém incompleta. Eu só fiz aí esse esboço para dizer que ela é incompleta porque ainda existem problemas, né, referentes à questão da tarifa externa comum. D, uma união política estabelecendo parâmetros legislativos democráticos para seus Estados-membros. Estabelecendo parâmetros legislativos democráticos para os seus Estados-membros, a legislação de cada Estado é independente. Tá? Existe lá, dentro do Tratado de Assunção, um artigo que diz que todo país-membro tem que respeitar, né, a democracia. Isso existe, mas não é no seu conjunto, né, essa questão, né, parâmetros legislativos democráticos, não. Tá? Cada país tem a sua Constituição, suas leis, enfim. Letra E. Um organismo supranacional fomentando debate sobre as necessidades socioeconômicas do sul global. Um organismo supranacional, bloco econômico, né? Não é um organismo como o FMI da vida, um banco internacional para a reconstrução e desenvolvimento, não é isso, tá? Então, e muito menos para as necessidades socioeconômicas do sul global, do hemisfério sul. O sul global é constituído, né, não só pelos países aqui da América do Sul, mas podemos considerar os países subdesenvolvidos como um todo, inclusive aqueles localizados no hemisfério norte, fora do contexto. Então, resposta correta, a letra C. Questão 45. Compras no Sorro Martins de Café Expresso e bares em cobertura ganharam papéis recorrentes nos vídeos do TikTok de influenciadores na cidade de Nova York. Nos últimos meses, alguns acumularam centenas de milhares de curtidas e milhões de seguidores, com vídeos glamourosos de um dia comigo. Um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts descobriu uma correlação significativa entre o comportamento do influenciador online e os aluguéis efetivos de imóveis na cidade de Nova York. Os influenciadores também estão começando a conquistar parcerias mais diretas com a cidade de Nova York City Company. A agência de turismo oficial da cidade está trabalhando com os TikTokers para levá-los para passear pela cidade e divulgar empresas de maneira segura. A agência não divulgou se os criadores de conteúdo estavam sendo pagos ou quais bairros eles estavam sendo solicitados a apoiar. No contexto do espaço urbano, a estratégia percebida em Nova York, letra A, inaugura a apropriação do solo urbano motivada por diferentes interesses e uso de ocupação.
É isso que está sendo trabalhado aqui no texto? É isso que está no comando da questão? Não, então você descarta. B. Redefine parcerias político-privadas, parcerias público-privadas. Não tem nada a ver dentro do contexto do que está sendo apresentado aqui, que diminui os gastos com o estado de bem-estar social. Então, uma afirmativa totalmente descompassada. C. Induz o estabelecimento de novas centralidades capazes de originar uma megalópole. A megalópole nada mais é do que a união de duas ou mais metrópoles, incluindo as suas regiões metropolitanas. Então, consequentemente, está fora do contexto, né? Lembre, megalópole é uma grande concentração urbana formada por duas ou mais metrópoles e suas respectivas regiões metropolitanas. Deixa eu beber uma água aqui que... D. Estimula a reprodução de um estilo de vida que culmina no processo de gentrificação. Gentrificação é o enobrecimento do espaço urbano. Então, se você tem determinados pontos da cidade que passam a ser, por exemplo, mais atrativos para os turistas, então você vai ter ali maiores investimentos, vamos dizer, dentro não só da questão da infraestrutura urbana, como também com o objetivo de revitalizar determinados espaços urbanos degradados, gerando a valorização do imóvel, gerando, portanto, a especulação imobiliária, o aumento do custo de vida, fazendo com que cresça a segregação socioespacial, e isso está dentro do contexto daquilo que está sendo apresentado aqui no texto. Resposta correta, a letra D. Promove a conurbação entre bairros. Conurbação é a união de duas ou mais cidades, resultante do seu crescimento horizontal. Conurbação de bairros são bairros que estejam afastados, né, por uma área rural, dentro de uma cidade, né, para dinamizar os fluxos de comércio e serviço totalmente fora do contexto daquilo que está sendo apresentado aqui no texto e comando da questão. 46. Filtros com nanotecnologia facilitam o processo de comunidades da Amazônia à água potável. Uma parceria entre organizações privadas e instituições do terceiro setor tem distribuído filtros coletivos para tratamento de água barrenta em comunidades ribeirinhas dos municípios amazônicos de Santarém, Óbidos e Oriximiná, no oeste do Pará. Uma vantagem do sistema é a incorporação de uma micromembrana reproduzida com nanotecnologia, isto é, em escala atômica, e que consegue reter mais impurezas. Após o processo de filtragem, a água sai em condição potável, reduzindo os riscos de veiculação de doenças. Do ponto de vista técnico, o uso desses filtros para o tratamento da água na Amazônia é decorrente da deficiência de oferta de saneamento básico, correto? A Amazônia, entre as regiões brasileiras, é aquela que apresenta menor índice de saneamento básico, não só na questão da oferta de água potável para a população, assim como também no esgotamento sanitário. Então, consequentemente, o texto está falando sobre essa questão do saneamento básico, razão pela qual a resposta que ingressa dentro dessa questão é a letra A. Não tem como discutir esse gabarito. Do subsídio destinado à manutenção da Zona Franca, a Zona Franca é uma zona livre de impostos, com o objetivo de atrair indústrias, principalmente multinacionais, para Manaus. Não tem nada a ver com aquilo que está sendo apresentado na questão. Da baixa demanda por recursos hídricos, baixa demanda, é isso que faz com que se invista em tecnologias para filtrar a água. Do compartilhamento de recursos entre países vizinhos, é isso que está aqui dentro do esboço, dentro do texto introdutório da questão? Não. Está elevada a pluviosidade na faixa temperada? Ora,
A Amazônia está numa região de domínio de clima equatorial e lá chove muito, então totalmente fora do contexto. Resposta à letra A. Vamos à questão 47. Há algumas semanas, o CO de uma empresa de encomenda de refeições por meio da internet disse que daqui a 10 anos ninguém mais precisará cozinhar. Ou seja, todos passaremos a depender exclusivamente dos estabelecimentos que fornecem comida, tal qual o fast food, e também das entregas agendadas por aplicativo. Essa lógica da rapidez da comida preparada por terceiros contempla plenamente uma engrenagem econômica que tem como base o consumo desenfreado e sem limite. Essas corporações controlam a publicidade, induzem o desejo e direcionam o consumo. Sob o critério econômico, o cenário apresentado no excerto atende aos interesses do mercado financeiro especulativo, especulando capitais. Mercado financeiro especulativo é aquele que investe em ações, aquele que investe na bolsa de mercadorias e futuro, aquele que investe em câmbio, tem nada a ver. A partir da inflação provocada pelo aumento na demanda por alimentos. B, da acumulação de capital, correto, concentrando-se isso num pequeno número de empresas, comprometendo a segurança alimentar ao reduzir o alimento a uma mercadoria. Afirmativa totalmente correta, letra B. C, dos pequenos produtores rurais fornecendo insumos em maiores quantidades para a indústria de bens duráveis. Nós estamos falando da questão alimentar. Indústria de bens de consumo duráveis, automóveis, móveis, produtos eletroeletrônicos, totalmente fora do contexto. D, do meio técnico, científico e informacional, substituindo objetos materiais por bens exclusivamente digitais. Estamos falando aqui de alimentos, alimentos industrializados, alimentos processados. É, das corporações multinacionais resgatando as culturas locais para oferecer produtos atrelados à base alimentar de cada mercado? Não, você tem uma padronização desses alimentos industrializados que ocorrem não só nos países desenvolvidos, como também nos países em desenvolvimento. Razão pela qual essa afirmativa também está errada. Vamos à questão de número 48. Muito interessante. O Estado brasileiro oferece duas opções de rotas. Opção 1 e opção 2. Para o transporte de mercadorias, a seguir estão representadas as dimensões dos trechos de cada opção de rota e as máximas velocidades médias neles possíveis. Considerando as características dos modais apresentados e que em cada opção de rota desenvolva-se sempre a máxima velocidade média permitida, tem-se que, letra A opção 2 é a mais indicada para deslocar produtos estratégicos. A opção 2, produtos estratégicos, como as commodities. Commodities são produtos primários de baixo valor agregado, já que apresenta grande capacidade de carga e significa agilidade no transporte, com velocidade média de 54 km por hora em todo o trajeto. Ora, consequentemente, o transporte dentro da opção 2 aqui, que predomina aqui o hidroviário, é o transporte mais lento que existe. Então, você descarta essa afirmativa. B, a opção 1 é a mais indicada para transportar produtos de alto valor agregado. 1, rodoviário. Produtos de alto valor agregado são produtos industrializados. Quanto maior a tecnologia aplicada na produção de um produto, maior é o valor desse produto. Então, nós temos aqui, opção 1, transporte rodoviário, sendo o mais utilizado, já que apresenta agilidade com velocidade média de 67,5 km por hora, e capacidade de minimizar os custos provocados pela baixa eficiência energética de seu modal. Minimizar os custos apresentados está errado. O transporte rodoviário é o segundo sistema de transporte mais caro que existe.
Só não é mais caro que o transporte aéreo, então você descarta isso aí. C, a opção 2 é a mais indicada para o transporte de produtos com baixo valor agregado. O transporte hidroviário ele é muito utilizado, né, para o transporte de produtos derivados da agropecuária e produtos derivados do extrativismo mineral. Então isso está certo. Produtos de baixo valor agregado são os produtos primários, que nós chamamos de commodities. E menor urgência de entrega, já que apresenta o predomínio de um modal econômico em eficiência energética e de reduzida velocidade média com 50 km por hora. Então a resposta aqui está correta. D. A opção 1 é a mais indicada para deslocar produtos perecíveis, já que somando as velocidades de seus modais, apresenta uma velocidade média capaz de concluir o transporte em pouco menos de 11 horas. Então aqui, ó, vai concluir o transporte um pouco menos de 11 horas. Nesse trecho aqui tem 1.100 quilômetros, né? A opção 1 está aqui destacando o rodoviário. Se você dividir 1.100 por 55, vai dar quase 20 horas, né? Aproximadamente 20 horas. Né? Então, enfim, a resposta está correta. Perdão, a resposta está incorreta. Letra E. A opção 1 é a mais indicada para o transporte de produtos primários. Opção 1, produtos primários. Lembrando que a opção 1, transporte rodoviário, é o segundo sistema de transporte mais caro, né? Sobretudo bens de produção. Bens de produção são produtos derivados da indústria de base. Aço, produtos derivados da petroquímica, cimento e por aí vai. Então, totalmente equivocado. Já que oferece baixo custo de transporte errado, como eu disse, o transporte rodoviário é o segundo sistema de transporte mais caro, associado à rapidez da entrega, com velocidade média de 65 km por hora. Então, resposta 48, letra C. Vamos à questão 49. O Parlamento Europeu aprovou uma nova lei que obriga empresas de todos os setores da economia que fazem negócios com a União Europeia a verificação de suas cadeias de valor. A nova lei engloba desde a extração de matéria-prima, a distribuição, venda e marketing do produto ou serviço final. Implica a necessidade de adoção de indicadores ambientais, sociais e de governança, ESG, sobretudo no que diz respeito a violações de direitos humanos e do meio ambiente. A previsão de especialistas é de que a lei tenha o efeito cascata, das grandes empresas às pequenas, com potencial de transformação difícil de calcular. Depreende-se do excerto que a nova lei punirá países membros. Ela foi criada para punir. Vocês acham que a União Europeia vai criar uma lei para punir países membros? Com estrutura produtiva arcaica, obrigando as empresas à adoção de programas de modernização industrial? É isso que está contido no texto e no comando da questão? Claro que não. D. Estimulará novas relações de poder, deslocando os centros econômicos hegemônicos para as periferias do sistema capitalista de produção. Periferias do sistema capitalista são países subdesenvolvidos, países de menor desenvolvimento, totalmente fora do contexto daquilo que está sendo apresentado na questão. Descarta. Flexibilizará as relações trabalhistas adotando medidas keynesianas. Medida keynesiana é aquela que prevê a intervenção do Estado na economia. Então você já começa a descartar. Para diminuir os gastos com a mão de obra na produção. D. Reestruturará instituições supranacionais, validando novos comportamentos que problematizem o mecanismo de reprodução do capital. Reestruturará instituições supranacionais, ou seja, empresas transnacionais. É isso que o comando da questão, que o texto que trabalha com essa lei aprovada na União Europeia está trabalhando? Não. Então você descarta. Anteverá incidentes socioambientais, gerando como contrapartida impactos econômicos.
na readequação de contratos já celebrados. Então tem que antever a ocorrência, né, o objetivo da lei, né, dessas questões socioambientais. Agora tem que haver o que? A contrapartida, que são os impactos econômicos que as empresas acabarão sofrendo por readequar, né, seus meios de produção, né, o seu processo produtivo a essa nova legislação que entrou em vigor na União Europeia. Então, a resposta correta, a letra E, correta. Questão 50, muito fácil, né? Aqui nós temos a imagem de uma zona costeira lá em Alagoas. Temos aqui a praia, uma estreita faixa de praia, e nós temos aqui um tabuleiro litorâneo, que lá no Nordeste eles chamam de barreiras, né? Esse tabuleiro é formado por rochas sedimentares como o arenito. É muito comum no litoral oriental do Nordeste. E esses tabuleiros litorâneos constituem um tipo de falésia. Então, a resposta correta, letra C. Depressão é a área mais baixa em relação às terras circundantes ou circunvizinhas. Descarta. Dobra é uma cadeia de montanhas. Descarta. Coxilha são morros, colinas suavemente onduladas encontradas lá na Campanha Gaúcha, região dos Pampas, Rio Grande do Sul. Descarta. Colina, acabei de falar, são elevações suavemente arredondadas, muito comuns lá na região da Campanha Gaúcha. Então, a resposta correta, a letra C. Questão de número 51. Os territórios quilombola, descendente afro-brasileiro, tá? Figuram na lista de áreas com menor desmatamento do Brasil. Segundo o levantamento divulgado em 2023 pelo MAP Biomas, no período de 1985 a 2022, a perda de vegetação nativa nesses territórios foi de 4,7%, enquanto áreas privadas registraram um índice de 25%. Os valores de desmatamento apresentados expressam: letra A, o desinteresse pelo uso e ocupação de territórios não integrados à economia nacional. Desinteresse. O agronegócio, a empresa extrativa, ela desmata. Então não é isso o desinteresse. É porque esses povos afro-brasileiros, né, os quilombolas, eles utilizam a agricultura tradicional, eles trabalham com práticas extrativistas e procuram, através de práticas preservacionistas, manter um meio de subsistência ou parte do meio de subsistência deles, que provém dos recursos da natureza. B. A desigualdade na coleta de dados sobre as transformações socioespaciais em áreas nativas. Ora, aqui nós temos dados. Então está contradizendo, né, a própria introdução da questão, o próprio comando da questão. C. O compromisso de reintegração das comunidades tradicionais ao espaço produtivo brasileiro. Reintegração? As comunidades tradicionais trabalham com meios de subsistência, práticas extrativas e agricultura tradicional. Não é isso. A particularidade da relação sociedade-natureza em uma dada comunidade tradicional é isso. É a particularidade porque essas comunidades afro-brasileiras, de quilombolas, elas vivem, de certa forma, como as comunidades indígenas. Retiram os meios de subsistência das práticas extrativistas e da agricultura tradicional. Então, a resposta correta, a letra B. A carência de legislação para definir o que são territórios quilombolas e quem pode ocupá-los? Não, também não é, não está dentro do contexto daquilo que está apresentado. Inclusive, né, existem territórios quilombolas, né, que já são demarcados, enfim, não existe essa carência de legislação, tá? Existe a falta de demarcação de determinados territórios quilombolas. Nem todos os territórios tiveram suas áreas demarcadas e homologadas. Esse é o problema que também as comunidades indígenas, algumas nações indígenas, enfrentam aqui no Brasil.
Questão 52. Analise os esquemas que demonstram o funcionamento da dinâmica dos ventos na faixa litorânea. Aqui nós temos a brisa marítima. Brisa marítima é um fraco vento que sopra do oceano em direção ao continente durante o dia. Por que isso? Porque durante o dia a pressão atmosférica sobre o mar é um pouco maior do que a pressão atmosférica sobre o continente. Por que isso acontece? Porque a água ela tem um calor específico maior. Leva mais tempo para se aquecer, leva mais tempo para se resfriar. Sendo assim, durante o dia, o continente se aquece mais rapidamente, razão pela qual você tem uma redução da pressão atmosférica aqui. E se a pressão atmosférica é um pouco maior sobre o oceano, nós teremos esse fluxo de ar do oceano para o continente, dando origem à brisa marítima. À noite, o processo se inverte. Então você repare que o vento agora está soprando do continente para o oceano. Por que isso? Como as rochas têm um calor específico mais baixo, elas se aquecem mais rapidamente durante o dia e se resfriam mais rapidamente durante a noite, o que acontece? Durante a noite a temperatura do ar cai mais acentuadamente sobre o continente, razão pela qual você tem um fluxo de ar do continente para o mar, uma vez que a temperatura, ao cair mais durante a noite sobre o continente, fará com que a pressão atmosférica aqui fique maior do que a pressão sobre o oceano, onde a temperatura da água do mar está mais aquecida, razão pela qual a temperatura do ar também estará mais elevada. Lembrando que o vento sempre sopra de um centro de maior pressão para um centro de menor pressão atmosférica. Razão pela qual a resposta que cabe aqui é a letra A, pelo aquecimento diferencial da superfície e a consequente formação de um gradiente de pressão. Essa é a resposta correta. Questão 53. O que é a serrapilheira? A serrapilheira, aqui está meio borrado, nada mais é do que restos de plantas e animais que cobrem o solo numa área de vegetação nativa. A serrapilheira desempenha um papel importantíssimo, não só porque essa matéria orgânica em decomposição, ela vai enriquecer o solo com humus, que por sua vez é rico em elementos minerais, assim como a serrapilheira, ela vai proteger a superfície do solo da erosão laminar, que é aquela erosão causada pelo escoamento superficial da água da chuva e também pela ação do vento. E onde você tem a serrapilheira, normalmente o solo ele tem maior capacidade de absorção da água da chuva, funcionando como uma verdadeira esponja. Então, razão pela qual é preciso você manter a serrapilheira sobre o solo. A manutenção da serrapilheira caracteriza uma estratégia de conservação dos solos, contribuindo com a ciclagem de nutrientes e o combate à erosão, aquilo que eu acabei de falar na explicação. Então, resposta correta, letra A. 54. Quando essa matéria foi publicada pela imprensa esse ano, eu disse para os meus alunos do pré-vestibular que era pule de 10 esse tema ser cobrado em vários vestibulares no Brasil. Achava difícil ser cobrado no Enem, porque as questões do Enem são selecionadas com muita antecedência. No dia 9 de março de 2024, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, lançou uma nova versão do Mapa Mundi, deixando as redes sociais em alvoroço. O motivo da surpresa é que, diferentemente dos mapas que estamos habituados a ver nos livros escolares ou até em rápidas buscas no Google, a nova versão traz o Brasil no centro do mundo. Olha aqui, maneiro. A surpresa com o mapa apresentado é explicada por contrariar os mapas que até então são publicados. A Convenção Cartográfica, conjunto de regras que busca garantir a neutralidade de um mapa? É isso? Não. Está colocando o Brasil
no centro do mundo. Não é essa a questão. O etnocentrismo, doutrina socioespacial que defende simetria entre diferentes países em um mapa mundo, é isso? Etnocentrismo? É esse o significado? Não. C. O eurocentrismo, visão de mundo que institui a Europa enquanto parte central e superior do mapa mundo? Sim. Aí você pega, por exemplo, o planisfério de Mercator, que foi de grande importância no período das grandes navegações, que tem como uma das suas características a manifestação da visão eurocêntrica do mundo, Europa no centro do mundo, Europa na parte superior, como se a Europa fosse a parte mais importante do nosso planeta. Resposta correta, letra C, porque contrariou essa visão eurocêntrica, que é muito comum em vários planisférios que nós podemos encontrar, independentemente do modelo de projeção, tipo de projeção cartográfica adotado. D. A orientação espacial, relação que usa a latitude e a longitude para oferecer precisão na construção de um mapa? Não, isso aí é técnica de cartografia, não. O regionalismo, exercício que define regiões segundo critérios sociais para a diagramação de um mapa mundo? Também não. Não tem nada a ver com aquilo que está sendo apresentado na questão. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê uma forcinha, né? Compartilhe o vídeo, dê um like, deixe o seu comentário, ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. O canal GeoGênio só tem esse objetivo: democratização do ensino da geografia. Essa aula foi gravada no dia 17 de novembro de 2024. Amanhã, dia 18, estarei gravando a prova comentada da Unicamp, que eu achei muito boa. Geograficamente falando, foi a prova mais bonita que eu vi da Unicamp. E amanhã, segunda-feira, dia 18, estarei gravando, se Deus assim permitir, a prova da Unicamp. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!